Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro no nosso canal do YouTube, Nutrição do Estilo de Vida. Eu sou a Vitória, sou nutricionista, sou palestrante e venho falar para vocês sobre um pilar muito importante. Muitas vezes é negligenciado. Quantos de nós achamos que é normal aquilo que não deveria ser? A ausência de um sono de qualidade é um desses fatores que precisam ser observados. Bom, existe todo um poder oculto na importância de um sono bom, que muitas vezes as pessoas ignoram. Acham que sono é só para fechar o olho e descansar. Interfere se eu dormir bem, tá tudo bem, se eu não dormir, eu lido ali com mau humor e depois tudo muda. Mas na verdade, gente, existe todo um mecanismo por trás de um sono adequado. Nosso corpo, a gente tem um sistema cardiovascular, do coração, das artérias, nós temos um sistema respiratório, sistema muscular, sistema ósseo, e tem um sistema que quase ninguém sabe que existe, que é o sistema circadiano. Hoje eu quero te convidar para ficar aqui comigo. Se você é paciente, se você é profissional de saúde, independente disso, todos nós precisamos de entender o papel do sono na nossa saúde. E quais são os fatores que vão ajudar a gente a regularizar esse sono e ter um sono de maior qualidade. Bom, a nutrição, ela é de extrema importância no sono. A gente acha que não tem nada a ver, mas na verdade tem muita coisa a ver. Hoje aqui você vai descobrir por que dormir não é perda de tempo, mas a sua maior vantagem biológica. Hoje também você vai entender como que a nutrição do estilo de vida pode melhorar o seu sono. E vai aprender também como a sua comida controla o seu descanso, prejudicando ou melhorando esse descanso. O sono, gente, ele não é negociável. A gente tem que entender que ele é a base de tudo. Então, tudo quanto é coisa que eu quiser melhorar na minha saúde, no meu estilo de vida, eu tenho que partir da premissa de que eu tenho que dormir direito, eu tenho que dormir bem. Quantas pessoas convivem com anos de sono escasso, com sono de má qualidade e acham que isso é o normal? Isso pode ser comum, mas jamais vai ser normal. Então, o estilo de vida, ele é importante que considere o sono de qualidade. Para a gente falar que existe um sono em quantidade suficiente, a gente tem que considerar que o indivíduo tem que dormir entre 7 e 9 horas por dia. Então, no mínimo 7, algo em torno de no máximo 9 horas de sono por dia para um indivíduo adulto. Existem dormidores que podem ser curtos, longos, mas isso é assunto para um outro encontro nosso, que eu posso ensinar melhor isso para vocês. Por quê, gente? Se a gente não faz essa janela de sono mínima, ideal para cada corpo, as outras coisas vão perdendo efeito. E aí vira uma cascata ladeira abaixo, basicamente. Então, a dieta, o plano alimentar, ele perde força, o treino, ele já não fica com resultados tão claros assim, né? E é importante a gente ressaltar que o sono, ele é uma necessidade biológica. Quando eu falo que ele é uma necessidade biológica, é que se ele não é executado de uma forma correta, ele vai cobrar do nosso corpo de outras formas depois. Então prejudica a alimentação, sinais de fome e saciedade, a gente já não ganha tanta massa muscular, não tem uma preservação da nossa saúde cardiovascular. E é durante o sono também que o nosso cérebro faz uma grande faxina para ir eliminando todas as toxinas, todas as substâncias ruins que foram produzidas ali durante o dia, porque o nosso corpo, enquanto ele funciona, ele vai produzindo toxinas. E é durante o sono que esse processo de renovação cerebral acontece. Durante o sono também, gente, que a gente consolida a nossa memória, o nosso aprendizado, as nossas boas experiências. Então não tem como mais falar em ter saúde, em querer mudar um estilo de vida sem olhar para esse pilar. Bom, dormir mal dá fome. Pare e observe. Aquela noite que você dormiu mal, como é o seu apetite no dia seguinte? Ele vai mudar. Agora imagina isso
acontecendo durante muitos anos, durante muitos dias, durante muitos meses. O ciclo ele vai ficando insustentável. O cérebro cansado, né, ele vai ficar sem energia. Então, ele desliga o nosso córtex pré-frontal e vai buscar o quê? Energia rápida. Ele estava sem energia, meu cérebro funcionar, ele precisa de energia, mas eu dormi mal. E aí, o que, que ele vai buscar? Seu cérebro vai começar a querer uma recompensa muito rápida para buscar essa energia que está faltando. Geralmente, a gente busca isso aonde? Em alimentos industrializados, em alimentos ultraprocessados, em alimentos ricos em açúcar, em alimentos de fácil digestão, como por exemplo pães, massas, doces e por aí vai, né? Só que aí esse consumo excessivo de alimentos industrializados, ultraprocessados, vai aumentar a glicose, vai aumentar a inflamação e vai gerar um ciclo de busca por recompensa que não tem fim. Então, uma noite mal dormida, ela vai reverberar na alimentação. A alimentação vai impactar de novo para não dormir bem. E esse ciclo, ele não se fecha. Então, quando eu como, por exemplo, doce à noite, eu gero pico de açúcar no meu sangue. Gerando pico de açúcar no sangue, o sono, ele se fragmenta. E eu acabo prejudicando de novo esse ciclo de sono, meu sistema circadiano. Bom, além disso, existe toda uma gangorra hormonal que controla o apetite. E quando a gente tem um sono desregulado, adivinhe, essa gangorra também fica desbalanceada. Nós temos dois hormônios importantes aqui para controlar a fome e sinal de saciedade. A grelina, ela está aumentada quando a gente dorme mal. Então, o indivíduo, quando dorme mal, ele sente mais fome no dia seguinte. A mesma coisa a leptina. A leptina é o hormônio que regula a saciedade. Quando a gente dorme mal, essa leptina ela vai despencar. Ou seja, você vai comer, 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 mas o seu cérebro não vai entender que você está saciado. Por quê? Porque o hormônio que gera saciedade não está respondendo, não está sinalizando saciedade para a sua cabeça. Então, a privação de sono, ela é muito prejudicial em todas essas variantes hormonais, tá? Para além disso, nós temos também o fator insulina. Todo mundo que tem rede social já ouviu falar na danada da insulina, já assistiu vídeos no YouTube por aí. Então, o quadro de resistência insulínica, ela vai aumentando o acúmulo de gordura. E adivinha quando a gente tem, quando é que aparece resistência insulínica também? Quando a gente dorme mal, quando a gente tem privação de sono. Então, por isso é muito importante e não pode ser um pilar que é negligenciado na saúde do indivíduo. Na nutrição, nós temos uma área da nutrição que se chama crononutrição. Nossa, falei nutrição várias vezes, né, gente? Mas a crononutrição é a arte de se alimentar no tempo certo, tá? O nosso corpo, ele tem dois tipos de relógio. O relógio principal, que é o nosso cérebro, e os relógios periféricos, que estão situados lá nos nossos órgãos. Quando a gente acorda, vê a luz do dia, o nosso cérebro entende que é dia. De dia a gente tem que ficar o quê? Acordado, né? E aí o nosso corpo vai funcionar, nossos hormônios. É durante o dia que a gente sente fome, é durante o dia que a gente se alimenta, porque quando a gente está dormindo, não tem como a gente sair em busca de comida, né? Não é verdade? Então, quando o indivíduo não entende, não respeita esses sinais de claro e escuro, quando ele se alimenta, por exemplo, em horário errado, a gente confunde esses relógios. O nosso cérebro viu que está anoitecendo. Opa, se está anoitecendo, eu tenho que diminuir o meu ritmo, não é verdade? Então, eu diminuí o meu ritmo, mas eu vou lá e como nhaque. Quando eu como muito, quando eu como errado, quando eu como em horário errado, os meus relógios periféricos situados em órgãos como o estômago, o intestino, o fígado, eles ficam bagunçados. Eles falam assim, uai, mas não estava na hora de eu começar a dormir? De eu começar a repousar? De repente a pessoa comeu, mas o cérebro dela falou para mim que ficou escuro, que eu tinha que descansar. E ela vai lá e come, eu vou ter que despertar e trabalhar tudo aquilo de novo. Então, a gente gera uma confusão nesse sistema circadiano.
E vias hormonais, vias celulares, vias genéticas são perturbadas nesse sentido. E aí existe uma solução que a gente trabalha hoje na nutrição, que é o famoso TRE, que é o Time Restricted Eating. Perdoe meu inglês, gente. O TRE nada mais é do que uma janela onde eu não me alimento. Alguns podem chamar isso de jejum. Aqui a gente está falando de uma estratégia não forçada, mas estruturada, para que as refeições, a última refeição do dia, seja feita o quê? Até às 19 horas. Por quê? Porque aí eu faço uma sincronia entre o relógio principal, que é o do meu cérebro, que identificou que está à noite, que está perto da hora de eu dormir, que está na hora de eu descansar. Ele fica em sincronia com os relógios dos meus órgãos, onde a gente vai ter o quê? Uma sinalização e eles vão, gente, funcionar de forma equilibrada, de forma ajustada. Então, jantar até às 19 horas é uma ótima estratégia, uma das melhores estratégias que a gente tem para regular o sono, para emagrecer, para controlar sintomas de diabetes e tantas outras doenças que aparecem por aí. Bom, existe um outro eixo que não dá para a gente ignorar, que é o eixo intestino-cérebro, tá? Então, o nosso intestino ele está conectado com o nosso cérebro em uma comunicação direta. A gente tem um sistema nervoso entérico. Entérico vem do quê? Vem do intestino. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, cerca de 90% da serotonina, todo mundo já deve ter ouvido falar em serotonina, né? Ela está relacionada com o bem-estar, com o relaxamento, é um neurotransmissor importantíssimo. Bom, cerca de 90% da serotonina é produzida no nosso intestino. Só que ela não vai lá para o cérebro. Ela não atravessa a barreira do sangue e cai no cérebro. Mas ela tem um papel importante justamente por essa conexão do cérebro com o intestino, porque o meu cérebro viu que o meu intestino está produzindo muita serotonina. Opa, é hora do relaxamento. Aí lá dentro ele começa a trabalhar e produzir os neurotransmissores necessários para o relaxamento e para o sono. Ou seja, meu intestino precisa de estar funcionando bem para mandar sinal lá para o meu cérebro trabalhar e fazer o que precisa ser feito para que eu tenha um sono de qualidade, tá? Só que não basta eu ter um intestino. Eu tenho que cuidar bem desse intestino. Eu tenho que cuidar bem de quem habita no meu intestino. Quem habita no meu intestino são as bactérias benéficas. Para elas sobreviverem, eu preciso de alimentá-las bem. E como que eu alimento bem bactéria benéfica? Com fibra, gente. Fibra dos vegetais, fibra das frutas, fibra da aveia, fibra de sementes, fibra de leguminosas, como por exemplo feijão, ervilha, todos os tipos de feijões, na verdade, grão de bico, soja e por aí vai. Então, essas fibras são importantíssimas para a gente manter o intestino funcionando bem. Se o intestino está funcionando bem, com as bactérias equilibradas, eu tenho produção de substâncias que estão sinalizadas para o meu cérebro também produzir e funcionar de tal forma que toda essa orquestra do sono funcione de forma adequada. É importante eu ressaltar aqui com vocês que existem algumas coisas que são ladrões do nosso sono. Cafeína muito tarde, né? Então, existe indivíduo que é metabolizador lento de cafeína. Se ele toma café ou qualquer outra substância que contenha cafeína, né? Depois das 2 horas da tarde, esse indivíduo vai ter um prejuízo. E aqui, gente, como eu falei, não é só café, são chás, como por exemplo, chá verde, chá preto, chá mate, chá vermelho. Todos esses chás, eles contêm uma grande quantidade de cafeína, tá? Pré-treino. A maioria dos pré-treinos, dos suplementos pré-treino que existem, tem muita cafeína. Depois das 2 da tarde não é horário de você tomar esse suplemento. Então é importante que a gente observe esses rótulos. É importante, sobretudo, que a gente não se automedique ou autossuplemente sem estratégia, certo? Bom, álcool. O álcool dá aquela sensação de que você vai dormir rápido. E ele realmente pode favorecer o adormecimento, mas ele fragmentaliza o sono.
que acontece? Seu sono ele não vai entrar em profundidade. E é na profundidade do sono que há restauração. Então, o álcool, ele pode até te fazer adormecer mais rápido, mas ele não vai permitir que você tenha um sono profundo e restaurador. Outra coisa que a gente até falou agora há pouco, né, sobre a estratégia do TRE, são os jantares pesados, de difícil digestão, jantares tarde da noite, em quantidade exagerada. Então, todos esses são ladrões do sono. Não subestime, tá vendo? Já errando aqui, porque eu tô gravando tarde da noite, tá, gente? Não subestime o poder da alimentação e da nutrição na modulação do seu sono e dessas pequenas mudanças de comportamento. Existem suplementos que nutricionistas, médicos podem prescrever como uma ajuda extra para melhorar a qualidade do sono, mas que nunca devem ser isolados de uma estratégia relacionada à higiene do sono, à estratégia alimentar e de outros mecanismos que se façam necessários. Nós temos suplementos que podem atuar diretamente aí. L-teanina, que é derivada do chá verde, o mil-inositol, que muitas vezes está associado ao magnésio, a glicina, que é um aminoácido, pedacinho de proteína, muito importante, por exemplo, para baixar a temperatura corporal, para sinalizar a hora de dormir. O próprio magnésio, principalmente dois tipos, que é o magnésio treonato e o glicinato, ou bisglicinato, que é associado aí com a glicina, tá? Para poder fazer um relaxamento do nosso cérebro, dos nossos músculos, do nosso corpo e favorecer o adormecimento. Para além disso, nós temos também, por exemplo, a melatonina, mas já já eu vou falar dela. Então, existe uma caixa de ferramentas nutricionais que, quando estão bem alinhadas, vão fazer com que o indivíduo tenha um sono de qualidade. Então, é importante que nós tenhamos triptofano, que é um aminoácido que pode ser encontrado no alimento, mas também na forma suplementar, o magnésio e os alimentos que contêm muita melatonina, como, por exemplo, kiwi, cereja, a aveia. A melatonina, de todos esses suplementos aqui que eu tô voltando aqui para vocês, que eu falei para vocês, a melatonina talvez seja a mais conhecida. Então o pessoal fala assim: "Ah, não tô dormindo bem". "Ah, fulano, toma uma melatonina que você melhora". Mas ela não é uma pílula mágica, ela tem que ser utilizada com estratégia. E um dos erros mais comuns que as pessoas têm é utilizar a melatonina em alta dose, achando que quanto maior a dose, mais efeitos vai fazer, vai melhorar meu sono, o que não é verdade. A melatonina é um hormônio sinalizador produzido pelo nosso cérebro que avisa o nosso corpo que escureceu. Opa, se está escuro, está na hora de relaxar, não é verdade? Mas ela não é sedativa, ela não vai te derrubar. Então, muitas vezes os indivíduos tomam doses muito altas, do mesmo esquema, autoprescrito, né? Não, ou foi prescrito de forma errada por outro profissional. Essas doses altas desregulam o relógio biológico interno. Por quê? Porque elas podem permanecer no dia seguinte e o indivíduo que deveria estar acordando, ele vai estar meio ressaqueado, acordar indisposto, cansado, nossa, mais um dia, não tenho ânimo para nada. Então a melatonina, ela precisa de ser utilizada com responsabilidade e com estratégia. E nunca, gente, ser usada para curar uma insônia crônica. Isso não faz o menor sentido. Então, existe, e eu quero propor aqui para você um desafio, o seu novo ritual de transição. Ao acordar, abra a janela do seu quarto, pegue uma luz do sol. Então vai lá, abre a cortina. Eu tô fazendo assim porque o meu é de rolinho. Então abre a sua cortina, pega a luz do sol para começar a ajustar o nosso relógio mestre cerebral do nosso sistema circadiano. Após as 14, evite esses alimentos, esses suplementos estimulantes. Faça a sua última refeição até às 19 horas. Sim, gente, eu sei que muitas vezes é complicado. E eu vou ser bem franca com vocês. Hoje, por exemplo, eu estou gravando o vídeo até tarde. Se não me engano, agora já são mais de 9h30 da noite. E eu não jantei ainda.
Eu sei que muitas vezes é difícil, mas quando você consegue trazer isso para maior parte dos seus dias, isso já vai te ajudar, tá? E 1 hora antes de dormir, reduz as luzes, evite telas de celular, porque a luz azul ela confunde essa produção de melatonina e de outros sinalizadores de descanso no nosso corpo, tá? Pode usar estratégias como, por exemplo, chás calmantes, camomila, mulungu, erva cidreira, melissa, tá? Para poder auxiliar nesse processo. Mas ainda nós vamos ter aqui neste canal algumas aulas mais direcionadas ainda para cada uma dessas estratégias aqui. E aí, gente, vale ressaltar que o sono é a consequência de um dia bem vivido. O sono que você vai ter à noite começa com a forma como você acordou nesse mesmo dia. Então, o sono, ele não pode ser forçado, ele precisa de ser convidado. Quando você vai receber alguém importante, alguém que você ama muito na sua casa, você não prepara o ambiente para receber essa pessoa? Com o sono é a mesma coisa. A gente precisa de preparar o nosso corpo, o nosso ambiente, as nossas emoções, para que esse sono aconteça de uma forma direcionada, de uma forma eficaz. Então, o que você coloca no prato, ou que você toma de suplementos também durante o dia, molda como que você vai reagir ao seu travesseiro à noite. Pequenos ajustes, e para finalizar, gente, pequenos ajustes na nutrição geram transformações muito grandes. E isso impacta na nossa energia, no nosso humor, na nossa produtividade, nossa alegria de viver e também na nossa longevidade, que é algo que, quando a gente fala em medicina do estilo de vida, em nutrição do estilo de vida, é algo que todos deveriam estar pensando em longevidade saudável. Muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Deixem sugestões, perguntas no vídeo e me acompanhem nas redes sociais. Um grande abraço da sua nutricionista do estilo de vida.